nós vamos falar nesta aula sobre a lei de Ohm, né, e ainda a corrente elétrica. Então, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente já viu nas aulas anteriores, e a gente vai estudar um pouco mais sobre a lei de Ohm e responder 3 exercícios, 3 questões envolvendo a lei de Ohm. Então, para relembrar as últimas aulas, né, que foram gravadas e estão lá no YouTube, o primeiro tema que a gente vai discutir é a questão sobre o resistor elétrico. Então, o resistor elétrico, que é esse elemento aqui que está destacado, esse tipo de resistor ele é encontrado em circuitos eletrônicos. Então, você observa aqui ó, que nós temos ó, esse azulzinho, né, tem esse marronzinho. Então, ele tem diferentes tamanhos. Então, geralmente são elementos pequenos quando você vai encontrar em circuito elétrico, circuito eletrônico. Então, em toda placa eletrônica você vai encontrar os resistores. O resistor elétrico, ele é um elemento de circuito que tem a finalidade de limitar a corrente elétrica. Então, em um circuito elétrico, você vai ter um percurso, né? Você vai ter um fluxo de corrente elétrica, um fluxo de elétrons em movimento, que seria a corrente elétrica. Só que essa corrente ela não pode ser qualquer corrente, ela tem que ser limitada para o valor que o circuito precisa e necessita. Então, por isso que a gente vai utilizar resistores elétricos para fazer essa limitação da corrente elétrica e esse controle da corrente elétrica. Então, você observa aqui nessa placa que temos vários resistores, né? Porque aqui é um circuito mais complexo e cada trecho do circuito vai ter que passar uma determinada corrente. E quem vai conseguir fazer esse papel, né, de controlar, de limitar a corrente, é exatamente o resistor elétrico. Então, a principal função do resistor elétrico é limitar a corrente elétrica. Agora, existem outros tipos de resistores, que a gente vai falar também, que o papel dele já não é limitar a corrente elétrica, o papel dele é transformar a energia elétrica em energia térmica, que é, no caso, os resistores de alguns eletrodomésticos, como, por exemplo, aqui eu coloquei a sanduicheira elétrica e o chuveiro elétrico. Então, tanto a sanduicheira elétrica como o chuveiro elétrico, eles vão ter resistores elétricos, e esses resistores, eles conseguem converter, né, transformar a energia elétrica em energia térmica. Aí esse efeito é chamado de efeito Joule, ou efeito Joule. Então, o efeito Joule, ele é o nome que é dado a essa transformação da energia elétrica em energia térmica. E quem faz isso é exatamente o resistor elétrico, que muitas vezes a gente chama isso de resistência elétrica. Então, quando o chuveiro elétrico queima, aí alguém vai dizer, queimou a resistência elétrica, mas na verdade é o resistor elétrico. Então existe uma pequena diferença de resistência e de resistor. A resistência elétrica é a característica do resistor. Então o resistor, ele vai promover, né, vai provocar uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Então esse efeito que o resistor provoca no fluxo da corrente elétrica, dificultando esse fluxo, é que a gente chama de resistência. Então, a resistência seria a característica do resistor. Mas no dia a dia, a gente pode falar tanto resistor como resistência que todo mundo vai compreender. Aí o símbolo de um resistor em um circuito elétrico, ele é exatamente esse símbolo verde aqui, ó, esse zigue-zague. Aí sempre vem com a letra R e o valor da sua resistência. E a unidade de medida da resistência elétrica é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é do alfabeto grego e ele representa a letra ômega, que no caso aqui para a gente será a unidade da resistência elétrica, o ohm. Então, ohm é a unidade de medida da resistência elétrica. E essa resistência elétrica nós vamos encontrar em todo resistor. Então, todo resistor possui uma resistência elétrica. Aí vem agora a lei de Ohm. Então, teve um físico chamado George Simon Ohm, que ele fez exatamente esse estudo do que a resistência, do que o resistor provoca, né, quando é colocado dentro de um circuito elétrico. Então, Ohm, ele verificou o seguinte, que um condutor que está sendo percorrido por uma corrente elétrica,
os elétrons, ao longo desse seu percurso pelo condutor, sofrem uma oposição à sua passagem. Então, o próprio condutor, ele promove essa oposição à passagem. Então, tem uns condutores melhores do que outros, né? Mas no custo-benefício, por exemplo, o cobre, que é o fio condutor que nós utilizamos nas nossas residências, ele é um bom condutor, mas mesmo assim ele ainda tem uma pequena resistência elétrica. Então, parte da energia elétrica é perdida no percurso pelo fio elétrico lá de cobre, tá? Mas é uma pequena resistência que não vai atrapalhar o circuito elétrico. Mas George Simon Ohm, ele fez esse estudo de diversos condutores e verificou que esses condutores promovem uma pequena, né, oposição à passagem da corrente elétrica. E quanto maior essa dificuldade, né, essa oposição, aí maior vai ser também a queda do fluxo da corrente elétrica. Então, George Simon diz o seguinte, né, que a medida desta oposição ele chamou de resistência elétrica. Então, ele deu o nome a essa grandeza chamada resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é a grandeza física que representa a oposição que a corrente elétrica sofre quando passa em determinados condutores. Então, a gente chamou de resistência elétrica, e a gente abrevia pela letra R, de resistência elétrica. Tá? E ele também foi mais adiante. Ele verificou que os materiais, alguns materiais, quando se você conseguir controlar a temperatura e manter a temperatura constante desse resistor, a resistência elétrica ela permanece também constante. Aí, em algumas situações que isso ocorre, o resistor é chamado de resistor ôhmico, ou resistor que obedece à lei de Ohm. Então, quando o resistor permanece com a temperatura constante, a sua resistência elétrica também será constante. Então, Ohm verificou o seguinte, que quando você aumenta a tensão para uma tensão U1, você vai ter uma corrente I1. Quando aumenta a tensão para uma tensão U2, você vai ter uma corrente I2. Aumentando a tensão para uma corrente U3, você vai ter uma corrente I3 e você vai verificar exatamente que vai se formar o gráfico uma reta. Então, uma reta aqui mostrando que esse resistor obedece à lei de Ohm. Então, vai ser um gráfico linear. Então, toda vez que você vê um gráfico da tensão em função da corrente reta, né, uma reta desse tipo, então significa que o resistor está seguindo, né, está obedecendo à lei de Ohm. É um resistor ôhmico, porque naquela situação a temperatura permaneceu constante e a sua resistência elétrica também permaneceu constante. Então, daqui nós vamos ver o seguinte. Então, daqui nós vamos ver o seguinte. A lei de Ohm, ela pode ser escrita de maneira matemática. Então, Ohm verificou que na medida que você aumenta a tensão, a corrente elétrica aumenta. Só que essa razão entre a tensão e a corrente, ela permanece constante. Então, a resistência elétrica R, ela é igual à razão ou divisão entre a tensão e a corrente elétrica. Então, para você calcular a resistência elétrica de um resistor, você aplica uma tensão, mede a corrente, faz essa divisão da tensão pela corrente elétrica e você vai encontrar a resistência elétrica. Essa lei de Ohm também podemos reescrevê-la de outra forma. Se eu quiser calcular a tensão elétrica, que é a letra U, então a tensão elétrica, ela pode ser, ó, o I está dividindo, passa multiplicando, aí você vai encontrar aqui, ó, R vezes I. Então, a tensão elétrica, a resistência vezes a corrente. Se eu quiser calcular a corrente elétrica, aí eu posso reescrever essa relação aqui, pegando a corrente elétrica, que é a letra I, jogando para o primeiro membro, e a resistência vem dividido pela a tensão. Então, aqui você vai calcular a corrente elétrica. Então, a lei de Ohm, a gente pode reescrevê-la de três formas. Uma para calcular resistência elétrica, outra para calcular tensão elétrica e outra para calcular corrente elétrica. Aí daí que vem esse triângulo que está aqui no cantinho. Se eu quero calcular resistência, é o triângulo da lei de Ohm. Se eu quero calcular resistência, eu vou pegar a tensão dividido pela corrente, U sobre I, que é essa primeira fórmula que está aqui, ó. Se eu quero calcular a tensão,
Aí eu vou multiplicar R vezes I. Então, U é igual a R, I. R vezes I. E se eu quero calcular a corrente elétrica, vai ser a tensão dividido pela resistência elétrica. Aí, então, só para destacar aqui, para vocês lembrarem que esse I representa a intensidade da corrente elétrica. Então, nós temos aqui a corrente elétrica. O R representa a resistência elétrica. A resistência elétrica. E o U representa a tensão elétrica. Então, nós temos essas três grandezas. E essas três grandezas são as grandezas fundamentais. Então, são os que a gente chama de elementos mais básicos da eletricidade, que é a tensão elétrica, representada pela letra U, a corrente elétrica, representada pela letra I, e a resistência elétrica, representada pela letra R. Então, essa tensão elétrica é medida em volts, como nós já vimos nas aulas anteriores. Por exemplo, a tensão na tomada da sua residência, das nossas residências, aqui no Nordeste, ela é de 220 volts. Se você pega uma pilha, aí você vai ter pilha de 1,5 volts ou outra voltagem, mas no geral, a maior parte das pilhas é de 1,5 volts. Se você determina, sim, a corrente elétrica ela é medida em amperes. Então, a unidade de medida da corrente elétrica é o amperes, e a unidade de medida da resistência elétrica é medida em ohms, em homenagem a George Simon Ohm. Então, aqui você tem um desenho, né, uma imagem, mostrando que a resistência elétrica ela vai provocar uma oposição à corrente elétrica. Então, a corrente elétrica aqui, os amperes, quer atravessar o condutor, mas a resistência elétrica vai provocar essa dificuldade, né? Essa oposição a esse fluxo. Enquanto a voltagem, que é a tensão elétrica, ele vai fazer com que a corrente elétrica flua no condutor. Então, quanto maior a tensão, maior a corrente. Tá? E se eu quero manter a resistência ali para limitar a corrente, então vou ter que aumentar a corrente, aliás, vou aumentar a resistência elétrica para poder diminuir a corrente elétrica. Então tem que aumentar, tipo aqui, aumentando a resistência para poder a corrente elétrica ter um fluxo menor e um fluxo só apenas o necessário para o circuito elétrico. Então, aí nós temos essas três grandezas físicas: tensão, corrente e resistência. E agora a gente vai fazer 3 exemplos de aplicação da lei de Ohm, que é a aplicação dessas 3 fórmulas aqui. Então, vou fazer um exercício usando cada fórmula dessa daqui, ó, que tudo representa a primeira lei de Ohm. Então, vamos para os exemplos. Aí, depois dos exemplos, eu vou tirar as dúvidas. A primeira questão. A diferença de potencial entre 2 pontos de um condutor é de 20 volts. Então, você tem aqui, ó, a diferença de potencial entre 2 pontos de um condutor é de 20 volts. O que é esse 20 volts? A tensão elétrica, que é medida em volts. Então, U igual a 20V. Tá? A diferença de potencial é a mesma coisa que tensão elétrica. A intensidade da corrente ela é constante igual a 5 amperes. Então, ele forneceu a intensidade da corrente, que é constante igual a 5 amperes. E quer saber o valor da resistência. Qual a resistência elétrica entre esses 2 pontos do condutor? Então, quanto é que vale a resistência? Então, a gente vai pegar a lei de Ohm. A resistência é a tensão dividido pela corrente. Aí você vai pegar a tensão, que é 20 volts, e a corrente 5 amperes. Dividindo 20 por 5, nós vamos encontrar 4. Né? 20 dividido por 5, 4. 4 ohms, que é a unidade da resistência elétrica, usando a letra do alfabeto grego, aí o ômega. Então, nós encontramos aqui a resistência elétrica, 4 ohms. Então, nesse primeiro exemplo, aplicamos a lei de Ohm dessa forma aqui, R igual a U dividido por I, onde U é a tensão, I a corrente e o R a resistência. Vamos ver o segundo exemplo. Calcule a diferença de potencial entre 2 pontos de um condutor.
Sabendo que a intensidade da corrente é 5 amperes, então nós temos aqui a intensidade da corrente I igual a 5 amperes. Nós temos também, e sabendo também que a resistência entre esses dois pontos vale 2,2. Então, o valor da resistência elétrica é 2,2 ohms. Aí nós vamos calcular, deixa eu escrever esse ohm direito aqui, ó, 2,2 ohm. Aí nós vamos calcular agora a diferença de potencial elétrico, ou a tensão elétrica. Então, queremos saber quanto é a tensão elétrica. Então, para calcular a tensão elétrica, eu vou pegar U, que é a tensão, é a resistência vezes a corrente elétrica. Então, nós vamos ter aqui, ó, a resistência é 2,2, a corrente 5. Então, a tensão será 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Então, dá 11 volts. Então, a tensão elétrica nesse condutor é de 11 volts. Porque você vai pegar a resistência elétrica, que é 2,2, e multiplicar pela corrente elétrica, que é 5 amperes. Então, fazendo essa multiplicação, encontramos 11 volts. Tá? Então, aí achamos também a tensão elétrica, ou diferença de potencial elétrico, utilizando também a lei de Ohm. Aí vamos para o terceiro. Nós temos aí um resistor, tem resistência igual a 50 ohms, sob uma DDP de 20 volts. Calcula a intensidade de corrente que o atravessa. Então, nós vamos ter aí, ó, a resistência elétrica igual a 50 ohms, a tensão elétrica igual a 20 volts, e queremos calcular a intensidade de corrente elétrica, que é a corrente elétrica, o I. Então, para calcular a corrente elétrica, nós vamos pegar agora o seguinte, vai ser a tensão dividido pela resistência elétrica. Também a lei de Ohm é outra maneira de escrever a lei de Ohm. Então, nós vamos encontrar aqui a tensão 20, a resistência 50. Então, dividir 20 por 50, você faz 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 vai dar 0,4. E 0,4, a unidade da corrente elétrica, é o ampere, que é representado pela letra A maiúscula, ampere. Então, calculamos aí a corrente elétrica, 0,4 amperes. Então, hoje fizemos essa pequena revisão e 3 exercícios de aplicação, né, da lei de Ohm. Tá? 3 maneiras aí da gente utilizar a primeira lei de Ohm para calcular a corrente elétrica, a tensão e a resistência elétrica.